E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Eu tô muito feliz, tô assim, ó, radiante no dia de hoje. Por quê? Porque nós vamos dar início aqui agora ao estudo do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas enche meu coração de alegria, me empolga, porque é um evangelho lindo, um evangelho detalhado, um evangelho, o maior livro do Novo Testamento. Então, assim, tô radiante. Tô feliz porque já estudamos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos. E agora estamos caminhando aí para Lucas. Então, pelas próximas 24 semanas, estaremos aqui estudando capítulo a capítulo, pegando aqui os principais pontos de cada capítulo. Aí talvez se você chegou agora, você não está entendendo, então primeira coisa, se inscreva no canal, me ajuda aí, fortalece aí o canal se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, né, nos grupos da sua igreja, pessoas aí que amam também a palavra de Deus, ou pessoas que você conhece que ainda não conhecem a palavra de Deus, mande para ela também. Eu quero ser bênção aí para todos vocês. E aí, talvez você não conheça esse projeto, mas eu coloquei o nome de projeto 1189 semanas. Por quê? Porque a Bíblia tem 1189 capítulos. E aí a minha proposta, desde o início desse canal que eu tenho, que tá fazendo um ano, vai fazer um ano daqui a alguns dias, a minha proposta é o seguinte, é todo sábado eu lançar um vídeo aqui no canal falando sobre um capítulo da Bíblia. Então, todo sábado eu tenho feito isso. Já passei pelo livro, o Evangelho de Mateus, já passei pelo Evangelho de Marcos, agora estou em Lucas. Se eu continuar dessa forma e tiver vida e saúde, eu vou demorar 23 anos, 22 e pouco, quase 23, para concluir esse projeto. Uma grande bênção, né? E eu fiquei até pensando sobre isso, porque, por exemplo, depois desses 23 anos, digamos, que deu tudo certo e realmente aconteceu, se eu começasse de novo, do capítulo 1 de novo nós teríamos muito conteúdo, muita coisa maravilhosa, porque a Bíblia é esse livro vivo que se renova. Então vale a pena você dedicar tempo. E assim, eu faço isso no desejo de instigar você, no desejo de colocar sede em você pela palavra de Deus, por esse livro precioso, para você ler esse livro, meditar na palavra de Deus, porque nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Isso aqui é muito bom, espero que você assista até o final, fica aí. Mas realmente precisamos nos desligar das redes sociais, nos desligar de tudo, todos os dias, e priorizar a leitura da palavra de Deus, a oração, a busca pelo Senhor e mais, ao longo do dia, irmos ruminando, pensando, meditando na palavra maravilhosa do nosso Deus. E isso é vida. Isso é vida. Então, meu desejo com esta série é justamente isso. Na realidade, meu desejo com este canal é instigar você a amar a palavra de Deus, é instigar você a conhecer a Deus, olhar para Jesus, ser salvo por ele. Esse é o meu desejo aqui nesse canal. Então nós estamos aí estudando e eu tenho vídeos aqui quase todo dia da semana. Tem terça, tem quarta, tem Reels todos os dias. Mas esse mês de maio, que vai começar aí segunda-feira, eu fiz uma série de vídeos que também me empolga, onde porque assim, maio tem 31 dias. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então eu fiz pequenas devocionais, tentei falar pouco, que eu falo demais. Tentei fazer pequenas devocionais em um capítulo de Provérbios por dia. Então esses vídeos eles vão sair às 4 da manhã. Por quê? Porque meu objetivo é que logo cedo você veja a notificação do canal e você gaste tempo ouvindo e depois você com Deus meditando e orando ao Senhor no livro de Provérbios. Então, maio estaremos aí com vídeos todos os dias às 4 da manhã para estudarmos o livro de Provérbios e aos sábados o Evangelho de Lucas. Então, vamos começar com o Evangelho de Lucas, né? Sim, eu tenho usado várias fontes, vários comentários. Eu tenho alguns comentários bíblicos que tá no computador, porque eu não tenho dinheiro para comprar eles, mas são muito bons.
Mas o que eu tenho em mãos é este aqui, do Hernandes Dias Lopes. Tenho gostado demais, eu conheci através do Evangelho de Marcos, que eu usei, e agora Lucas. E assim, para mim tem sido uma grande bênção. Ele é assim, numa pegada bem devocional até. Então vale a pena você adquirir e você estudar também a Bíblia a partir desse comentário. Tem outros mais técnicos, tem outros que fazem mais uma exegese do texto com as palavras e tal. Esse aqui é uma pegada mais devocional, mas assim, maravilhosa, que tem me abençoado demais. E ele diz o seguinte: o Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos e o mais longo livro do Novo Testamento. É o evangelho mais completo, pois trata da infância, juventude, vida, ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E por isso que eu estou tão empolgada com Lucas, porque ele é bem detalhista, né? Considerado esse evangelho o mais belo livro escrito na história. É um reservatório inesgotável do qual jorram copiosamente as riquezas da graça para todos os povos. Flui desse manancial a salvação para todas as nações. É uma mina de recursos inexauríveis, que tem enriquecido a muitos ao longo dos séculos. Percorrer as páginas do Evangelho de Lucas é sentar-se aos pés de Jesus e aprender com o mestre dos mestres. Ele não é um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. De seus lábios saem doçura, de suas mãos flui poder, de seu coração jorra misericórdia a judeus e gentios, homens e mulheres, ricos e pobres, religiosos e publicanos, atormentados e doentes. Olha que coisa linda, que poema! Das mãos preciosas, da boca preciosa do nosso Jesus Cristo, flui esse rio de água viva que ele quer compartilhar conosco. Então, vamos juntos estudar esse evangelho tão precioso que é o de Lucas. Lucas é o melhor relato que temos sobre a vida de Jesus registrado nas Escrituras. Lucas é singular quanto ao seu conteúdo e estilo. Mateus apresenta Jesus como rei, nós já vimos aqui, tem aí a playlist, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Marcos apresenta Jesus como servo, também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você acessar. Lucas apresenta Jesus como homem perfeito. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Então há essas características aí nos evangelhos, e agora nós vamos ver Lucas, que apresenta Jesus como homem perfeito. Então vamos lá, depois dessa grande introdução. Vou tentar não ser tão longa nesse vídeo. Mas, por exemplo, quem é o autor? Quem é o autor do Evangelho de Lucas? Já leva o nome, né? É Lucas. E quem era Lucas? Eu achei assim fantástico aprender isso. Lucas, ele era um gentil, um único. Ele é gentil, escritor do Novo Testamento. E aí há uma ressalta aqui que ele é o único escritor gentil que escreveu um livro da Bíblia. Vocês sabem que tinha o povo judeu e os gentios. Havia essa nomenclatura para designar quem não era judeu, era gentil, né? Não é pejorativo, nada disso. É só para uma nomenclatura. Então Lucas, ele era gentil, ele não era do povo judeu. É apresentado na Bíblia, em Colossenses, em Filemão, em 2 Timóteo, há relatos sobre Lucas. Ele é apresentado como médico, cooperador e companheiro. Ele foi um companheiro de Paulo, né? Lucas era historiador, médico e cooperador de Paulo na obra missionária. Uniu-se a Paulo em Trode, e essa descrição está lá em Atos capítulo 16. Um documento do final do 2º século, conhecido como prólogo do Evangelho, registra o seguinte sobre Lucas, né? Lucas era um sírio, natural de Antioquia, médico de profissão, discípulo dos apóstolos e seguidor de Paulo até o seu martírio. Ele serviu ao Senhor sem distração, sem esposa e sem filhos, e morreu com a idade de 84 anos em Tebas, capital da Beócia, cheio do Espírito Santo. Então aqui é um registro
que não está na Bíblia, mas está no prólogo dos evangelhos, escrito pelos pais da igreja. Interessante, né? Sobre Lucas. Esse é o autor, então, que nós vimos. Agora, o destinatário, para quem Lucas escreveu. Lucas remete tanto esse evangelho, quanto o livro de Atos à mesma pessoa, um homem chamado Teófilo. Muito provavelmente, Teófilo, cujo nome significa amigo de Deus, era um grego de alta posição social, ou mesmo um romano convertido a Cristo, que estava sendo instruído na verdade, uma vez que o termo traduzido por instruído em Lucas 1,4 vem do mesmo termo grego catecúmeno. Então esse Teófilo, ele estava sendo ensinado e ele queria saber pormenores da vida de Jesus. Então Lucas, como um historiador que foi, ele se debruçou em descrever detalhadamente sobre a vida de Jesus. E como é que ele conseguiu isso? Nesse instante nós vamos ver. Mas esse destinatário para Teófilo, mas também foi um destinatário para todas as igrejas e chegou até nós, graças a Deus. Qual é a data e o local onde Lucas escreveu? Aí sempre há umas diferenças de opiniões entre os teólogos, né? Lucas escreveu o seu evangelho cerca de 60 anos depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Cesareia. Outros pensam que a data mais provável é cerca de 63 depois de Cristo. Em defesa dessa data está o fato de Atos terminar com a primeira prisão de Paulo em Roma, portanto, antes do seu martírio, porque Lucas não descreve o martírio de Paulo, né? Como companheiro de Paulo, Lucas provavelmente aproveitou 2 anos em que Paulo ficou preso em Cesareia, 2 anos, sob a egíde dos governadores romanos Félix e Festo. Tem em Atos 23, tem a descrição desse fato. E aí Lucas aproveitou para viajar para a Palestina e entrevistar muitos informantes que foram testemunhas oculares da vida de Jesus, vida e ministério. Então, Paulo estava preso, então Lucas saiu, foi para a Palestina e lá ele entrevistou parentes de Jesus, discípulos de Jesus, seguidores, pessoas que foram ali peças fundamentais que viram. E aí ele então foi anotando tudo. E eu acho muito brilhante e maravilhoso os evangelhos e o próprio Novo Testamento, como o Antigo, mas o Novo, porque tudo que era escrito tinha sido vivenciado por todas aquelas pessoas, um número gigantesco de pessoas tinham visto Jesus, tinham visto milagres, viram muita coisa. E aí, quando esses livros eram escritos, eles eram distribuídos, né? Eles corriam por todas as igrejas da Ásia Menor, até chegar em Roma, Oriente Médio, por ali. Essas cartas corriam. Então, se tivesse alguma coisa errada escrita, logo seria acionado. Isso aqui não é verdade. Só que isso serve mais uma vez para autentificar a veracidade da palavra de Deus. As pessoas liam e elas comprovavam realmente esses fatos são verdadeiros. Agora eu vou trazer aqui algumas características especiais do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Quais são as características especiais? A ênfase de Lucas é apresentar Jesus como homem perfeito. Por isso, ele recua a genealogia de Jesus até Adão. Lucas também deixa claro o universalismo do ministério de Jesus, ênfase quase ausente nos demais evangelhos. O universalismo de Lucas inclui os gentios, os párias da sociedade, as mulheres, os samaritanos, os publicanos, os enfermos e os rejeitados da sociedade. Lucas ele mostra para nós como Jesus se colocava diante das pessoas mais carentes e mais rejeitadas da sociedade, levando a elas a preciosidade do evangelho. Se Marcos é o evangelho para os romanos e Mateus para os judeus, o evangelho de Lucas é para o mundo gentílico. Ele como gentil. Então ele apresenta dessa forma, né, de uma forma tão linda que alcançou a todos nós, né? Em segundo lugar, o evangelho dá atenção especial às pessoas marginalizadas, como nós vimos, né? Em terceiro lugar, o evangelho ele dá uma ênfase às crianças. Ele fala sobre a concepção de João Batista, como foi, né, com sua mãe, com seu pai. Dá ênfase sobre Jesus também,
quando era ainda adolescente, lá em Jerusalém. Fala sobre as crianças, que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, então dá essa ênfase às crianças. Em quarto lugar, o evangelho é o evangelho das mulheres. Lucas vê como objetos do amor de Deus. Lucas fez 43 referências a mulheres neste evangelho. Então, assim, há essa mostra, né, como Jesus se relacionava e também transmitiu o amor de Deus às mulheres. Em quinto lugar, é o evangelho dos pobres. Então, os pobres tinham espaço e Jesus foi alcançá-los. Em sexto lugar, é o evangelho da oração. Ei, nós precisamos aprender tanto com esse evangelho. Lucas falou mais sobre oração do que qualquer outro evangelista. Por descrever Jesus como homem perfeito, é o evangelho que enfatiza a vida de oração de Jesus. E eu espero que durante essas 24 semanas, eu e você, possamos buscar mais o Senhor em oração e seguirmos o exemplo de Jesus, que no primeiro momento que ele tinha de tempo livre, digamos, ele corria para ficar só na presença de Deus e se debruçar na presença de Deus e buscar esse relacionamento com o Deus eterno. Em sétimo lugar, esse é o evangelho do louvor. E aqui é registrado muitos hinos de louvores ao Senhor. Tem em Lucas 1, 46 a 55, a Magnificat, que é Maria louvando ao Senhor. Tem Lucas 1, 66, 68 a 79, Lucas 2, 14, Lucas 2, 29, 32 e por aí vai. Muitos cânticos de louvor ao Senhor. Em oitavo lugar, Lucas é o evangelho do Espírito Santo. O propósito de Deus não se encerra na cruz, mas continua na obra do Espírito Santo. Em nono lugar, é o evangelho das parábolas. Lucas contém muitas parábolas exclusivas. Das 37 parábolas sinóticas, ou seja, que tem em todos os evangelhos, 14 aparecem somente em Lucas. Então ele deu essa ênfase. E aí, para fechar o nosso vídeo, eu queria falar sobre qual é a relevância do livro do Evangelho de Lucas para os nossos dias. É sempre importante nós lermos a palavra de Deus e nós buscarmos através do Espírito Santo de Deus o link da aplicação dessa palavra para a nossa vida e da transformação da nossa vida diante da realidade. Então, qual é a relevância, né? Que luz este evangelho lança para os problemas atuais? O evangelho é um livro da doutrina que nos mostra em quem devemos crer, firmar nossa fé. É um livro de doutrina. Lucas foi escrito para direcionar nossa confiança exclusivamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então aqui, doutrinário. Em segundo lugar, este evangelho é um livro ético que nos conduz como viver. Na ética, na prática, na praxis do dia a dia, com a sociedade, com a família, com as pessoas. É um livro sobre isso. Em terceiro lugar, este evangelho é um livro de conforto, que nos ensina por que devemos nos regozijar. Um livro que traz conforto, que traz alento e que eleva a nossa visão para além, para o eterno. Espetacular. Em quarto lugar, este evangelho é o livro de profecia, que nos informa o que devemos esperar. Louvado seja Deus. O que devemos esperar? O cristão, ele é um ser, ele é uma pessoa que vive com esperança genuína. O Cristo que sobe, ele vai descer e vai buscar a sua igreja. Que eu e você possamos ser fortalecidos no Senhor Jesus. Caminhe comigo, vamos morar durante 24 semanas no Evangelho maravilhoso de Lucas e aprender aos pés de Jesus sobre quem Ele é. Porque a intenção é olharmos para Jesus, é desenvolvermos o nosso relacionamento cada vez mais com Cristo Jesus. Que Ele abençoe sua vida, que Ele te anime, que você possa aproveitar esse conteúdo aqui para crescimento, para informação, para deleite na presença do Senhor. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Te espero segunda-feira com a série de Provérbios e semana que vem no sábado
com o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, tá bom? Forte abraço, valeu por você ficar até aqui e até mais.